Este vídeo é tanto para você que está querendo estudar para o Enem, para algum concurso, quanto também para você que quer organizar mais os seus estudos em geral. Aproveita que nesse vídeo vai ter também a minha experiência nos estudos e um bônus extra para o estudante de baixa renda. Olá pessoas históricas, eu sou Milena Ibrahim e já tem um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, mas eu não esqueci de vocês. E para iniciar a volta do canal, eu quero dar algumas dicas gerais para você se orientar nos seus estudos, independente se você está na faculdade, no colégio, se preparando para o Enem ou qualquer outro projeto que você precise estudar e se dedicar. Então a primeira dica que eu já passo para vocês é que vocês se conheçam. Conheça o que funciona e o que não funciona para você. Isso é importante nos estudos em várias áreas da vida. E também conheça a você, mas conheça também sua realidade atual. Conhecendo também sua realidade atual pode te ajudar também a não se comparar com outras pessoas que têm realidades socioeconômicas diferentes. Isso não significa que se uma pessoa, por exemplo, não tem uma realidade tão favorável, ela precisa pensar que aquilo que ela merece é o que tem para ela e acabou. Eu espero que as pessoas que têm condições mais precárias, que elas tenham possibilidades, tanto políticas quanto de outras formas, para poder melhorar de vida. Mas é importante você perceber, de acordo com sua realidade, o que funciona neste momento para você, que às vezes pode ser diferente o que está funcionando ou o que outra pessoa pratica nos seus estudos. A segunda dica, que está muito ligada à primeira, é tenha rotina e separe um tempo específico para os estudos. Mas primeiro você vai fazer uma organização aí que eu vou chamar de organização mais teórica. É você avaliar, e se você quiser escrever, fique à vontade, os horários fixos que você tem além dos estudos. Por exemplo, tem faculdade, tem trabalho, tem estágio, tem compromissos no lar, por exemplo, é dona de casa, tem compromissos com os filhos fora, de buscar, de levar para a escola. Então avalie e coloque na sua agenda esses horários fixos que você não pode tirar, não pode excluir, e nos espaços entre eles você insere os estudos. Mas é importante que você entenda, eu funciono melhor nos estudos de manhã, à noite, de tarde, o que funciona para mim e o que se encaixa na minha rotina. E é importante também que nesse contexto você não tenha o costume rotineiro de estudar à noite, tarde da noite. Porque a curto prazo pode fazer sentido quando você está precisando para alguma ação específica, uma prova, algo do tipo, mas a longo prazo, quando a pessoa tem maus hábitos de sono, uma higiene ruim do sono, maus hábitos também alimentares, isso vai comprometer a saúde física e mental também da pessoa. Já a terceira dica é organize seus estudos. Vemos aí uma dica que eu chamo mais de organização teórica e agora é uma organização mais prática. Então você já sabe quais são os horários que você vai ter e o tempo disponível para estudar. Então agora você vai separar tudo o que você precisa estudar. Precisa estudar física? Separa os materiais ligados a esse assunto. Precisa estudar história geral e depois história do Brasil? Separa tudo que é de material que você vai precisar para estudar história geral e depois história do Brasil. Então você vai separar livros, PDFs, algum material escolar e tudo mais que você vai precisar naquele momento, para que você não tenha que levantar, esqueci uma coisa, vou pegar, esqueceu outra, eu vou toda hora interromper meu processo de aprendizado porque eu não me organizei. E é já comprovado cientificamente, quando a pessoa ela limpa o seu ambiente de trabalho, quando ela organiza, fica muito mais fácil ela se concentrar nos seus estudos e ter uma atenção mais efetiva. A quarta dica é gerencie o seu tempo. Eu acho essa uma dica importante, para evitar comparações com outras pessoas. Ainda mais quando a gente vê na internet muitas pessoas falando que estudam 5, 7, 10 horas por dia sem fazer pausas. E eu acho essa afirmação uma afirmação muito complicada. Primeiro, porque a maioria das pessoas não dispõe de tanto tempo assim para estudar.
e segundo, porque nosso corpo não é uma máquina. Mesmo que uma pessoa consiga estudar por grandes períodos de tempo, a longo prazo essa atitude prejudica tanto a aprendizagem e a memória, como também a saúde física da pessoa. Então, o que fazer? Existe uma técnica, entre muitas outras, chamada técnica Pomodoro. Ela nos ajuda aí a gerenciar o nosso tempo de uma maneira mais saudável. O que diz basicamente essa técnica? Diz que você vai ficar um tempo aí de foco estudando, sem distrações, e vai fazer uma breve pausa. Essa pausa precisa ser algo que não esteja relacionado a estudo e novas informações, principalmente informações complexas. Então eu indicaria uma pausa para você fazer um lanche, para você se distrair com o seu animal de estimação, por exemplo, dar uma andada pela casa, mas depois retornar. Eu também indicaria não ficar mexendo na rede social, se puder evitar, porque também você está recebendo quantidade de informações ali que pode te distrair quando você voltar aos seus estudos. Então, depois que você fazer essa pausa, você volta e estuda mais um pouco. É importante lembrar, né, que essa técnica precisa ser adaptada à sua rotina, então você pode adaptar tanto o tempo que você vai estar estudando, quanto também o tempo geral, né, entre estudos e pausas, quanto tempo você pode disponibilizar para isso. Já a quinta dica é atenção às melhores técnicas de estudo. Novamente, é importante que você se conheça, o que funciona melhor para você, para a sua realidade, mas é importante entender também que existem as melhores técnicas mais efetivas para você estudar e para você lembrar do que você estudou. Eu vou deixar aqui nas descrições uma matéria legal, né, um site falando sobre as técnicas de baixa, moderada e alta efetividade nos estudos, mas eu vou resumir alguns pontos para vocês. Então seria basicamente tópicos dentro da dica número 5. O primeiro ponto, digamos 5.1, é quando você estudar, não demandar muito tempo lendo, ouvindo ou assistindo a algum assunto específico. Essas etapas, né, em especial ler, são muito importantes. É inclusive uma etapa que você vai continuar tendo nos seus estudos. Por exemplo, se você é de humanas, às vezes o primeiro contato que você tem com o assunto é a partir da leitura e você vai voltar a ela sempre, né, quando for escrever também, sempre vai ser uma etapa importante, mas é interessante que você não demore mais tempo nela, porque aí vai ter outras etapas que eu vou falar em seguida que vão ser importantes para você reter este conteúdo. Uma dica que eu dou também nessa etapa é lembrar que, apesar de ser importante não demandar tanto tempo assim nela, é interessante que às vezes a gente sente mesmo para se dedicar a ler, a ouvir, a assistir os vídeos relacionados ao tema que você está estudando. Porque às vezes é muito comum, né, a gente querer, por exemplo, ouvir um podcast ao lavar o prato, ao fazer alguma coisa na casa. É interessante, às vezes eu faço isso, indico também, mas fazer disso um hábito para todos os assuntos nem sempre vale a pena. Tem vezes que a gente precisa sentar assim, ouvir aquele podcast, dar um pouco mais de atenção. Mas o que é interessante é não focar todo o seu período de estudo só naquela atividade. O segundo ponto tem um pouco de relação com o primeiro, né, que é o tempo que a gente vai demandar para uma certa atividade. Eu, por exemplo, indico vocês anotarem, né, o conteúdo na sala de aula, tanto na escola quanto na faculdade. Mas o que vai fazer a diferença é o depois, né, a aplicação prática do conteúdo dado. O terceiro ponto é muito importante, que é fazer exercícios e questões ao longo dos seus estudos. É uma dica que eu dou não só para as áreas das biológicas e exatas, né, que normalmente fazem mais, mas também as áreas das ciências humanas. E é interessante você fazer exercícios e questões tanto para um objetivo específico, para passar no Enem, para passar no concurso, mas também para o dia a dia, né, para que você consiga reter de uma maneira mais aprofundada o conteúdo que você está aprendendo. É importante também que você revise, né, os assuntos das questões que você errou ou até mesmo das questões que você acertou, mas que você demorou mais tempo, né, tentando responder ou que você teve algum tipo de dúvida. É interessante também fazer esse retorno para você se aprofundar mais no assunto.
O quarto ponto é explicar o assunto para si. Aí você pode, né, falar em voz alta ou se gravar e usar o áudio como revisão e explicar para outras pessoas, amigos, parentes, né, família. E é importante também nesse processo saber ouvir, porque as pessoas, né, podem apresentar elementos para você que você não tinha pensado antes sobre o assunto e até fazer perguntas interessantes que poderiam ser as suas. Eu, por exemplo, gosto muito de falar com minha irmã, porque ela apresenta perguntas, né, que eu não tinha feito e até às vezes me dá a sensação que eu não aprendi nada, né? E de tanta pergunta que ela faz e que eu não sei responder. Então eu já penso aí que são assuntos que eu preciso estudar um pouco mais, porque eu não estou sabendo como falar eles e explicar de maneira adequada, né, para minha irmã. E o quinto ponto é muito importante porque tem a ver com revisar o que você estudou. Tem uma técnica chamada revisão espaçada, que é muito interessante, porque ela permite, né, que você relembre e refresque seu cérebro dos assuntos dados ao longo do tempo, permitindo também que seu cérebro sempre fique atualizado. Agora chegamos, né, à etapa 2, que é a melhor etapa, né, para mostrar aí minhas derrotas, minhas dificuldades. Mas basicamente, né, vou dar um panorama geral para vocês entenderem algumas coisas que eu fiz para poder me ajudar nos estudos. Lembrando, né, que eu não me considero assim, uma pessoa referência, estudante referência, mas eu tive, né, de acordo com minha realidade, ter que adaptar algumas coisas para que eu conseguisse, né, estudar os assuntos da faculdade e ter um melhor desempenho. A primeira coisa é que eu considero que eu sou uma pessoa assim com dificuldade de concentração. Às vezes chega no nível, né, de ter dificuldade de concentração mesmo quando eu estou num local silencioso e até quando eu estou num local sozinha. Então precisei de algumas técnicas aí para poder me ajudar. Então eu vou falar um pouco da minha experiência, né, de acordo também com os tópicos que eu mencionei anteriormente. Por exemplo, na organização mais teórica, né, digamos assim, eu normalmente escrevo as coisas que eu preciso fazer mais de rotina, assim, do dia seguinte no dia anterior. Tem gente, né, que eu acho que a maioria gosta de separar um dia na semana, normalmente o domingo ou o sábado, para planejar a sua semana inteira, né, colocando os pontos principais de sua rotina. Eu normalmente, o que funciona para mim é escrever em um papel rascunho, assim, que depois eu vou apagar todos os prazos, todas as coisas mais importantes ao longo da semana e até do mês. E depois, no dia anterior, vou escrevendo as coisas que eu preciso fazer até chegar na conclusão daquele projeto, do trabalho. Normalmente eu faço mais assim. E dentro desse aspecto, né, da organização, uma dica que eu dou que ajuda muito na organização prática, de você achar os seus materiais, é se organizar tanto fisicamente, se você tira mais xerox, quanto também na internet, né, se você tem drive ou se você tem pastas no seu computador ou notebook, você separar pastas de acordo com o período que você está vivendo. Por exemplo, na faculdade, está no primeiro semestre, faz uma pasta do primeiro semestre e dentro dela faz outras pastas de acordo com as disciplinas que você tem. E insere os textos, todos os documentos que você tem dessas disciplinas. É assim que eu faço, né, para me organizar mais e para poder consultar esses documentos posteriormente. Agora aí no ponto da organização mais prática, eu precisei, né, por causa da minha dificuldade de concentração, criar todo um processo de hábitos para que eu conseguisse estudar realmente, efetivamente. Então, né, quando eu já tenho todos os materiais que eu preciso, e normalmente as coisas que eu estudo são online, são PDF, né, porque tirar xerox fica caro, muitos textos, muitas coisas para ler. Então, normalmente eu utilizo o celular mesmo, para poder ler, para poder pesquisar. E eu deixo tudo aberto, né, tudo que eu preciso. Facilita para mim, por exemplo, tomar um banho, molhar o rosto, pegar o fone e colocar alguma música. Só que para mim não serve qualquer música. Normalmente, né, músicas que têm letra não funcionam, eu fico desatenta. E principalmente se for músicas conhecidas. Então, normalmente eu prefiro botar músicas assim clássicas no piano ou jazz, músicas assim com som de folhagens, de chuva. Eu até separei algumas músicas que já viraram músicas para mim mesmo de estudo. Então, quando eu escuto elas, eu já sei que é o momento, né, de me concentrar
e normalmente tem funcionado para mim. Já aí no aspecto da gerência do tempo, eu já observei que eu fico mais atenta de 40 a 1 hora, né, de estudo, tanto lendo quanto escrevendo também, fazendo alguma coisa relacionada. E quando passo disso, eu já percebo que eu não me concentro, fico focada em outras coisas, então é a hora de eu parar. Percebo que normalmente funciona para mim ficar até 1 hora focada e concentrada, estudando, e depois eu faço a minha pausa. Já, né, do aspecto aí das técnicas de estudo, além dessa técnica do Pomodoro que eu utilizo, eu percebo aí que é uma área que eu acho que eu mais preciso me conhecer, saber o que funciona para mim. Mas eu sei também que anotar em sala de aula, né, durante a faculdade também foi muito importante para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Eu sou, né, uma das pessoas que anotam e eu anoto bastante. Tanto que uma vez, né, durante as aulas na pandemia, uma professora falou que eu pareço Chico Xavier. Só saio anotando lá as coisas, só escrevendo, mas funciona para mim. Normalmente eu coloco em tópicos os assuntos que estão sendo tratados na aula, né, o que a professora ou o professor está falando, e separo no caderno uma parte, né, uma aba com o título para pesquisar, que normalmente são textos indicados, livros, filmes, qualquer coisa assim que me chamou a atenção, e até mesmo coisas que algum colega perguntou, pediu referência, que às vezes não foi uma coisa que eu perguntei, que pedi, mas eu anoto também caso eu precise daquilo em algum momento. E eu já precisei, né? Tanto aqui para o canal eu já utilizei coisas, indiquei coisas que foram fruto de coisas que eu anotei durante a aula. E também eu sei que em algum momento eu vou usar aquelas anotações. E é importante que você avalie isso. Se você, né, quer iniciar esse hábito ou já tem, é importante também fazer seu dever de casa, né? Ler os textos, apostilas, o material dado, né, como referência para as aulas, ir preparado o máximo que você puder, anotar os pontos principais, as coisas que realmente vão te ajudar de alguma forma. Mas é interessante, como eu falei, né, que você preste atenção nas principais técnicas de estudo, né, principalmente de alta efetividade, para que você consiga, né, ter um retorno melhor no seu aprendizado. Outras coisas também que eu posso compartilhar aqui é que eu tenho um pouco essa prática, às vezes, né, não é sempre com regularidade, de compartilhar com minha irmã, principalmente ela, dos assuntos que aprendi, né, como uma conversa mesmo, não é nada assim, sente aqui agora nós vamos conversar sobre história. Não é bem assim, né, às vezes eu tô lendo, aí ela passa, eu fico querendo comentar alguma coisa e normalmente é nessa área assim que eu compartilho. Mas também o que eu percebi que começou a funcionar para mim foi fazer questões. Eu ainda, né, não tenho esse hábito, mas é um hábito que eu quero levar adiante e que funciona também para quem é de humanas. Acho interessante, tem alguns sites que disponibilizam, né, questões gratuitas para você responder. Então é uma forma aí de você estar exercitando de maneira prática tudo que você vem aprendendo. Então, pessoas, essas foram as dicas de hoje, também um compartilhamento aí das minhas experiências, mas eu não esqueci do bônus que eu estava prometendo para vocês, que são listas de cursinhos sociais para estudantes de baixa renda. Então, vou deixar aqui na descrição o site da Brasil Escola, que disponibilizou várias listas de cursinhos sociais divididos por estados. Então, tem todos os estados brasileiros, inclusive a Bahia, né, que é de onde eu estou falando, tem alguns cursinhos e eu indico vocês irem, né, nesse site, dar uma conferida, qual cursinho está perto de você, qual você pode participar. Eu sugiro fazer isso logo, né, que normalmente os cursinhos, eles abrem as vagas logo no início do ano e fecham muito rápido, né, porque tem muitas pessoas precisando. E também, para não alongar, né, o vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários um resumo básico que eu fiz para vocês entenderem o que são os cursinhos sociais. Então, se você não se encaixa, né, nessa condição de pessoa de baixa renda, eu indico que mande, né, para as pessoas que vocês conhecem, para quem está precisando, sai divulgando, sai compartilhando, porque é muito importante, né, para a educação, para o crescimento, para que as pessoas, né, que têm baixa renda consigam ingressar no ensino superior, independente de qual seja a faculdade, né, se é pública ou privada. É importante, né, a gente compartilhar as boas notícias. Então, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo, o primeiro de 2023.
Espero que as dicas ajudem vocês de alguma forma e até o próximo vídeo.